E aí, galera iluminada? Eu sou a Tati, esse é o canal Luz Intuição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muita gratidão por vocês estarem acompanhando o meu trabalho. Gente, hoje é dia de estreia, estou tão empolgada. E resolvi fazer esse quadro em pedido a uma cliente. Uma cliente, durante uma consulta, me pediu que eu fizesse tiragens específicas sobre triângulos, tá? Não só sobre triângulos amorosos, mas sempre que existe uma dúvida entre dois caminhos e acaba se formando, então, essa energia, né, de triângulo. Vou falar aqui, gente, para vocês não ficarem tão preocupados com julgamentos, né? As pessoas falam de qualquer forma, então vivam o que o coração de vocês pedir, mas sempre colocando vocês em primeiro lugar, por favor, tá certo? Não se esqueçam disso. Se existe uma situação da qual você percebe que existe um grande envolvimento, mas que te faz sofrer muito, é preferível, gente, se afastar, não é mesmo? Ninguém merece ficar com uma pessoa que não sabe o que quer, tá certo? Bom, vamos explicar a tiragem de hoje, como vai funcionar esse novo quadro. No novo quadro eu trouxe duas opções, tá? Eu trouxe aqui o cachorrão, que vocês já conhecem bem, que vai representar se você está envolvida num triângulo, mas não é você que tem duas relações, tá? Então, o cachorrão, ele representa o ser de luz que está dividido entre as duas relações, tá certo? Então a gente vai ver a energia dele, como ele, qual a energia dele em relação a fazer parte do triângulo, né? A ser um causador desse triângulo. E aí a gente vai ver também como ele está em relação à pessoa, a pessoa de cima, gente, da fileira de cima. Eu vou colocar duas fileiras para vocês não verem, tá? Eu vou explicar depois de novo. A de cima vai ser referente à relação mais antiga e a de baixo vai ser referente à relação mais atual. Então, se você sabe que essa pessoa já era, por exemplo, casada há mais tempo ou namorava já há algum tempo com outra pessoa e você é a relação mais atual, você vai ser a linha de baixo, tá certo? E a segunda opção é a mesma coisa, mas eu trouxe a bonequinha se for você que tiver em dúvida entre duas opções. Então a gente vai ver as suas energias e as duas pessoas que você tem essa dúvida, né? De qual caminho seguirei e qual seria o melhor caminho. Entenderam? Então, a primeira opção é o cachorrão. Quando é ele que tem as duas opções. E a segunda, a bonequinha, se é você que está em dúvida entre duas opções, entre dois caminhos. Tá certo? Pode ver os dois. Se de repente é um caso aí de quadrados amorosos, fiquem à vontade, a escolha de vocês. Vamos nos conectando para começar aqui pelo cachorrão. Então a gente vai ver qual é a relação, qual é a contribuição dele nessa relação. Quem é o cachorrão nesse triângulo? Como ele se sente, né, estando dividido entre duas opções, entre dois caminhos. Vamos ver, lembrando que são tiragens generalizadas, adaptem, gente. Se vocês não fazem parte de um triângulo, então esse vídeo de hoje não é para você, tá certo? Enforcado. Nossa, bem característico, né? Como ele se sente? Ele se sente preso, sacrificado. Agora a gente vai ver a energia dessa pessoa em relação, como eu tinha falado, né? Na linha de cima, a relação mais antiga e na linha de baixo, a relação mais nova, mais atual, que entrou depois. Vamos ver como ele vibra em relação à relação mais antiga e como ele vibra em relação à mais atual. Completude e além da ilusão. Gente, babado, hein?
bem difícil aqui para esse ser de luz. E agora, a gente vai ver, gente, estreando meu deckzinho novo do Diário de uma Bruxa. Everyday Witch. Vamos ver o que ele pensa, sente, quais os desejos ocultos e quais atitudes pretende tomar em relação a essa relação mais antiga e a relação mais nova, tá? Vamos lá. O que ele pensa, o que sente, desejos ocultos e atitudes. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu vou arrumar aqui para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá, vou colocar ele aqui. Para todo mundo conseguir ver direitinho qual é desse ser de luz. Certo? Acho que assim dá, né? Gente, essa pessoa, ela se sente presa, ela se sente sufocada, sacrificada, ela sente que não consegue abrir mão de nenhuma dessas relações, tá? A carta do enforcado aqui me remete muito a isso. Então, é uma pessoa que de certa forma até está acomodada com a situação atual, tá? Tá bastante cômodo para ele estar aproveitando essas duas relações, tirando o melhor de cada uma. E essa pessoa não tem ainda esse desejo de abrir mão de nada aqui, não. Ele vai continuar dessa forma, mesmo se sentindo sacrificado, mesmo se sentindo preso, ele não tem nenhuma vontade aqui, nenhum ímpeto de abrir mão de nada para resolver essa situação. Para ele está cômodo sendo um triângulo. Vou trocar aqui, tá? Então vamos lá. Se você é a pessoa, você é a relação mais antiga, encaixa aí se é você ou se é a outra pessoa. Não gosto do termo rival, não vou usar aqui, tá? Porque acredito que não existe, que rivalidade nesses casos não existe. Às vezes as pessoas nem sabem que estão envolvidas num triângulo, é até injusto, né? Então aqui assim, em relação a esse relacionamento mais antigo, essa pessoa, ela se sente completa ao lado dessa relação mais antiga. É alguém que é a pecinha que faltava para a vida dele ser feliz. Então é uma pessoa que completa, que tem tudo que ele sempre quis, sabe? Aquele negócio bem de uma harmonia muito grande, uma felicidade bem grande aqui, conquistas, né? Projetos que foram concluídos. Existe um longo caminho nessa relação. Os pensamentos dele sobre a primeira relação, existe um arrependimento muito grande de estar envolvido nisso, né? Existe um arrependimento muito grande de ter causado dor, de ter causado sofrimento, de estar envolvido em um triângulo. Aqui o pensamento dele é esse, de remorso, de culpa, realmente de um arrependimento, aqui uma dor, ou de causar dor, tá? Sentimentos. Ele se sente o rei de ouros nessa relação aqui. O sentimento dele é de que aqui ele é o dono da situação, aqui ele tem estabilidade, aqui ele tem segurança. Existe toda uma comodidade de uma estrutura que já foi conquistada, como eu tinha falado aqui, né, na Carta do Mundo. Existe já uma estrutura muito grande e muito sólida nessa relação, onde ele se sente um rei, onde ele se sente, olha aqui, com tudo que ele gosta na vida, né? Tudo de bom. Um tacinho de vinho, um bolinho, toda uma estabilidade, conforto, né? Que é bem típico do Rei de Ouros gostar. Desejos ocultos aqui, ele deseja não revelar, não fazer ninguém sofrer. Ele deseja não se magoar com essa situação e não magoar mais ninguém. Esse é o desejo oculto dele.
que esse triângulo não possa vir à tona, 3 de espadas, né? E é incrível como as cartas marcam justamente uma relação de triângulo, mas ele tem um desejo de que isso não cause dor a ninguém, que isso não cause dor nem a ele próprio, principalmente, tá? E o 7 de ouros fechando aqui, como atitudes, mostra que essa pessoa ainda vai levar essa situação adiante, porque está esperando colher os frutos que já existem, que já foram plantados aqui. É como se ele não quisesse mesmo abrir mão dessa relação e ele vai esperar o tempo passar para ter um retorno desse investimento que ele já fez nessa situação, tá? Então aqui eu vejo claramente que não existe nenhuma vontade aqui dele abrir mão dessa situação. Existe até uma vontade de esconder essa situação de triângulo para que não haja sofrimento, que não haja essa dor, tá certo? E aqui na relação mais atual, vamos ver o que acontece. Aqui existe a carta da Além da Ilusão, fala é a mesma carta do julgamento, né? Então foi uma relação inesperada e algo parece que vem de vidas passadas para vocês viverem novamente, tá? Ou com essa outra pessoa que surgiu. É algo que foi inesperado, mas que trouxe uma situação que essa pessoa precisava passar. É uma situação kármica. Até a carta do enforcado fala sobre ele estar passando por um momento de resgate kármico, né? E a carta Além da Ilusão também fala sobre isso. Essa relação vindo de outras vidas para ser resolvida aqui, tá certo? E de uma forma inesperada isso aconteceu. Qual é o pensamento? O pensamento aqui é de ele conseguir também oferecer uma estabilidade para essa relação mais atual. Cavaleiro de Ouros vindo aqui. Cavaleiro de Ouros, que é aquele que analisa muito, ele não é o mais rápido, ele não é o que entra em ação mais rapidamente, né? O Cavaleiro de Ouros, ele até fica meio na defensiva, então eu vejo que aqui só vai existir um investimento se ele perceber que isso é recíproco. Só que olha só, existe uma empolgação grande aqui. Gente, é muito difícil essa situação. Existe um grande empolgamento dele com essa pessoa nova. Ele querendo ofertar uma estabilidade, ele querendo ofertar o amor dele para essa nova pessoa. Cavaleiro de Copas aqui também, né? Então, nos pensamentos, ele quer levar essa relação adiante para uma estabilidade. Nos sentimentos, ele quer ofertar o amor para essa pessoa da relação mais nova. E é até uma coisa meio imatura, porque aqui é como se ele apagasse essa outra relação mais antiga quando surge essa nova, né? Até por isso que veio a carta da Além da Ilusão. Ele não está conseguindo enxergar um mal, ele não está conseguindo enxergar uma divisão nessa história. É como se existisse duas pessoas dentro dele mesmo, e ele acha que vai conseguir dar conta disso. Ele tem muito medo de perder, ó. Nos desejos ocultos, veio o 5 de espadas. Os desejos ocultos dele é de não perder essa relação. Ele tem medo de perder, de não conseguir viver isso, de perder essa oportunidade, de deixar passar. E a atitude dele aqui é querer levar isso para frente. Eu tô falando desse jeito, gente, porque eu também estou admirada com essa tiragem, muito babado mesmo, tá? Quer dizer, ele quer estabilidade nas duas relações e ele quer levar essas duas relações adiante, como se nada tivesse acontecido, tá certo? Como se ele, acredito eu aqui, que ele tá achando que vai dar conta de manter as duas relações. Porque nem nas atitudes, pode ver que os dois naipes são de ouros, nem nas atitudes ele pensa em abrir mão de nenhuma dessas relações, não. Ele pensa em continuar, criar uma família com a relação mais atual, que existe esse despertar, né? Essa oferta de amor, algo meio inesperado, e com a relação mais antiga ele quer ter de volta tudo que ele já investiu, não quer abrir mão também, não.
Vamos ver aqui. Ele até no desejo oculto dele, pode ser que ele queira separar dessa relação mais antiga aqui. Por isso que veio o 3 de espadas, mas ele não quer causar dor nem sofrimento e ele não quer fazer isso antes de conseguir ter o retorno do que ele investiu. Vamos ver o que os anjos do romance dizem sobre isso? Confie, essa situação pede para que você tenha fé. Então, se você é a relação mais antiga ou se você é aqui a relação mais atual, aqui os anjos pedem para que você tenha fé nessa situação que tudo irá se resolver, tá certo? Não vai ser rápido, vai demorar. A maioria dos naipes que vieram são naipes de ouro. Essa pessoa realmente veio aqui com rei e cavaleiro de ouros, querendo dizer que é uma pessoa lenta e que nesse momento não está conseguindo ter essa nova visão aqui, né, da situação. Ele ainda está com dificuldades de fechar os ciclos. Tá certo? Babado, hein, gente? Se vocês gostaram dessa tiragem, se vocês querem que continue com o quadro, por favor, deixe nos comentários, tá? Para que eu possa ter um feedback. E vamos ver a segunda situação. Gente, estou besta. Vamos ver aqui para as bonequinhas. Agora, lembrando que para a bonequinha é no caso de você estar em dúvida entre duas opções, tá certo? Então, eu vou ver quais são os pensamentos, sentimentos, desejo oculto e atitude dessas duas opções em relação a vocês, tá certo? E aí eu vejo qual energia que vocês estão vibrando em relação às duas opções, os dois caminhos a seguir, tá, bonequinhas? Lembrando que são tiragens generalizadas, gente, por favor, adaptem com a situação. Então, vamos ver quem é você nessa relação, nesse triângulo. Vamos ver quem é você, como você está em relação a isso. Nossa, eu embaralhei, cortei e saiu a mesma carta da primeira. Você é a pessoa que está lá se sentindo enforcada, né? Se sentindo sacrificada, se sentindo presa a uma situação, querendo se libertar, mas ao mesmo tempo um pouco acomodada com as coisas da maneira que são. Vamos ver como você está vibrando para cada relação. Como eu expliquei lá na primeira, se você pulou direto, eu vou explicar novamente, tá? A linha de cima é a relação mais antiga, é a pessoa com quem você se relaciona há mais tempo, e na linha de baixo é a pessoa nova. Relação mais que entrou depois, mais atual. Então, como você está em relação a cada um. Babado, gente. Olha só, embaralhei e cortei. Além da ilusão e simplicidade. E agora vamos ver como essas pessoas, né? Qual é a relação dessas pessoas em relação a você? Como eles estão em relação a você? Então, na linha de cima, como pensa, sente, desejo oculto e atitude. Na linha de baixo também, como ele sente, pensa, desejo oculto e atitude. Quer dizer, como pensa, sente, desejo oculto e atitude. Gente, babadíssimo. Vamos ver como esses seres de luz estão em relação a você. Vamos ver se isso te ajuda, né, a decidir, a fazer uma escolha. Então, pensamentos, sentimentos, desejos ocultos e atitude. E é incrível até como algumas cartas se repetem, né? Impressionante. Vamos lá, meu bem, olha só. Vocês vieram aqui com um enforcado também, mostrando que vocês estão se sentindo sacrificadas por estarem dentro de um triângulo, por estarem nessa dúvida. É algo que vem atormentando vocês.
É um momento kármico que vocês se perguntam por que isso está acontecendo comigo, porque vocês precisavam passar por esses aprendizados, tá? É uma situação que vocês tinham que passar na vida de vocês. Tentem tirar o melhor disso tudo, não fiquem se julgando, porque às vezes a carta do enforcado fala de um auto-sacrifício, fala de um auto-julgamento também, vocês se sentindo assim, presas, né? E aqui é importante que vocês consigam olhar as coisas por um outro ponto de vista, por um outro prisma, para conseguir se libertar dessa situação. Eu aconselho todos, todo mundo que me conhece sabe, a não permanecerem dentro de um triângulo, porque eu acredito que isso gera karmas, tá? Não é por julgamento, não. É só porque eu acredito que tudo que a gente faz aqui, depois um dia a gente vai ter que pagar por isso, mesmo que seja em outra vida. Então, como o triângulo normalmente gera um sofrimento, sempre, gente, sempre tem alguém que vai se machucar. Não é impossível viver uma situação dessa sem ninguém se machucar. E talvez a pessoa que esteja mais machucada disso tudo seja você mesmo, tá? Por isso veio aqui a carta do enforcado. E aqui mostra também que neste momento vocês não estão conseguindo abrir mão de nada aqui, não estão conseguindo mesmo fazer uma escolha e abrir mão de uma situação para viver o que quer que seja, tá? Por isso vocês se sentem assim, enforcados, por isso vocês se sentem até um pouco acomodados na situação, por uma falta mesmo de coragem de mudar isso. Na relação mais antiga, como você está vibrando? É um relacionamento kármico, pode ser uma relação de vidas passadas, o julgamento vem falando aqui, né, que vocês podem ter vindo juntos nessa vida para fazer um resgate mesmo kármico de situações de vidas passadas, de situações da infância, algo que estava mal resolvido dentro de vocês, que vocês dois juntos precisavam passar por isso, tá? E é assim que você vibra em relação a essa pessoa. E também depois de um tempo vocês abrindo os olhos para ir além daquele primeiro momento, daquela ilusão, daquele encantamento que existia. Pensamentos dessa pessoa em relação a vocês, gente, é o Rei de Paus. Essa pessoa, ela considera você maravilhosa, sensual, e é uma pessoa que está determinada a ficar na sua vida, tá? O Rei de Paus é o rei da ação, é o rei determinado, é o rei da coragem. Então, uma pessoa extremamente corajosa, que quer lutar para permanecer ao seu lado, e enxerga você como uma pessoa muito sensual, muito amiga, companheira para todas as horas, tá certo? Nos sentimentos, essa pessoa morre de ciúme, já deve saber, já deve ter percebido que existe uma nova história aqui entre vocês, que existe algo assim, porque veio o 4 de ouros nos sentimentos. Então essa pessoa é uma pessoa extremamente apegada a você e muito ciumenta, tem um sentimento de posse muito grande, como se você fosse dele e ninguém mais pudesse chegar perto. Talvez isso até gerasse essa sua vontade de entrar em outra relação, né, de conseguir fugir desse controle, porque é uma pessoa que eu vejo aqui que é bem autoritária. A carta do Rei de Paus fala até de um autoritarismo mesmo, de uma intolerância. Em alguns pontos, essa pessoa é um pouco intolerante e é uma pessoa que acredita que você seja dele, é muito apegada e muito ciumenta, tá? Existe muito apego nessa relação, nos sentimentos. Qual é o desejo oculto dessa pessoa em relação a você? É uma pessoa lá que não quer que você faça escolhas. 2 de paus fala de uma paradez, né? De uma dificuldade de ação. Então, essa pessoa não quer que você escolha, não quer que você tome uma atitude. Esse é o desejo oculto dela, tá certo? De que você não siga outro caminho, de que você fique aqui parado nessa situação. E nas atitudes vem um 3 de espadas. Pode ser que essa pessoa mesmo acabe te machucando por toda essa situação. Uma pessoa que vai tomar conhecimento e vai finalizar essa história. A atitude aqui é uma atitude de 3 de espadas. Então pode ser até mesmo que essa pessoa arrume outra pessoa, que isso esteja no inconsciente dele, esse desejo de também viver outra história. E isso acabe te causando essa dor, esse 3 de espadas aí, seja mais para você mesmo, tá? Venha dele, uma coisa que você não esperava, para te ajudar a sair dessa dúvida.
Pode ser até mesmo isso, uma forma de defesa, tá? Ou mesmo essa pessoa também estar lá machucada, ferida e não conseguir tomar nenhuma atitude. A gente tem essa opção também, se tratando desse prisma, tá certo? E essa nova relação, o que acontece? Essa nova relação para você é uma relação de onde você encontra a simplicidade, onde você encontra prazer em coisas simples, prazeres que você tinha já esquecido que existiam, de ver uma bela paisagem, de olhar a lua, né, de sentir essa alegria dentro do coração de vocês, esse desejo se renovando. Tá? A carta do 8 de ouros fala de um trabalho dedicado, quer dizer, aqui existe uma dedicação, existe um carinho, um conforto e até mesmo uma beleza de se ver coisas mais simples que você já tinha até esquecido como era, tá certo? Nos pensamentos, aqui no pensamento vem o 4 de copas. Essa pessoa te causa uma estranheza, te causa um peso, você não sabe o que fazer. Olha aqui a carinha dele. É até a carta da nossa thumb, gente. E a pessoa não sabe como fazer para te agradar e você fica ali perdida, sem saber o que vai escolher, como que vai lidar com essa situação. Existe até um certo tédio aqui, tá? Existe uma comparação dessa pessoa nova com a relação que você já conhece. Nos sentimentos, você não consegue se dedicar a essa nova relação. Por quê? Porque você tem muito medo. Você tem muito medo, bloqueios, bloqueios que estão dentro de você há muito tempo, bloqueios que podem vir de repente até de uma vida passada, tá? Ou mesmo dessa sua relação que é mais antiga, que te causa uma sensação de aprisionamento, que você não consegue se liberar disso, não consegue se liberar desse medo para viver esse amor aqui que está sendo oferecido para você, essa relação nova. Nos desejos ocultos eu vejo muito medo de se arrepender, de você fazer essa escolha, de tomar uma atitude, de viver esse amor e depois vir a se arrepender, tá? Então você realmente não está se sentindo preparada para uma escolha aqui. E essa pessoa também fica se sentindo triste por estar envolvido nessa situação, tá certo? E nas atitudes, Cavaleiro de Espadas. Na atitude, essa pessoa vem na pretensão de lutar pelo seu amor, essa pessoa vem na sua direção, só que é um cavaleiro de espadas, então essa pessoa pode até mesmo te ferir. E eu senti de falar aqui, gente, que essa pessoa pode, de alguma forma, fazer com que a sua relação aqui, ó, se balance. Eu senti que ele vai tentar provocar a outra pessoa, a sua relação mais antiga, dar um jeito dessa outra pessoa saber da existência dele. É muito típico do Cavaleiro de Copas, isso de Cavaleiro de Espadas chegar causando essa confusão na vida da pessoa, tá? Porque ele não sabe lidar com os sentimentos, ele não sabe lidar com esse amor. E ele tá com medo de perder você. Ele sente você com esse medo todo. Ele também tem muito medo de se entregar, de participar desse relacionamento. Então ele vem para lutar, mas a forma com que ele faz isso é uma forma que fere, que magoa e vai acabar machucando até mesmo essa outra pessoa aqui, ó, que você já se relaciona há mais tempo, tá? Então, aqui é muito necessário vocês terem prudência, gente, porque essa nova relação aqui, tô vendo que veio para causar um sofrimento numa relação que já era mais estável, que você já tinha. Mas como eu tinha falado, né? Era algo que você estava precisando passar, é um momento de você levar esses aprendizados aí adiante. Talvez através dessa pessoa você consiga se libertar. Mas é uma pessoa imatura, gente. Vem com o cavaleiro. Não é um rei, né? Como o outro. E aqui pede para que você leve tudo com mais leveza, para você recapturar o romance que existia no início do seu relacionamento, tá certo? Aquele espírito leve e brincalhão com que você começou a sua relação. Aqui tá pedindo para que você retome isso, para te ajudar a tomar a decisão mais coerente. E aí, gente, babado, hein? Depois me contem, por favor, aí
nos comentários o que vocês acharam da tiragem. Eu amei. Se vocês querem que traga mais vezes aqui no canal, tá certo? Tirar todas e essa foi a tiragem de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Fiquem com Deus e a gente volta já já com mais um vídeo. Beijão, muita luz.